De tempos em tempos, o mundo inteiro passa por uma pandemia, o que não foi diferente quando chegou essa pandemia da Covid-19, que infelizmente tirou e ainda tira a vida de muitas pessoas. Um vírus causador dessa doença, na qual o mundo está tentando combater. Mas existem outros vírus que também podem serem considerados perigosos ou mesmo mortais. E se por acaso causar uma pandemia, a situação poderia ser muito grave para o mundo todo. E com isso, a Diversos irá trazer a primeira parte do tema 4 vírus mortais, onde selecionamos 4 desses agentes infecciosos que também já causaram muitas mortes pelo mundo. Por sorte, alguns deles podemos dizer que estão controlados, só não sabemos até quando. Existem vírus que são transmitidos de pessoa para pessoa, ou até mesmo quando um animal transmite para uma pessoa. E por isso, hoje, a nossa Werneck irá trazer a primeira parte de 4 vírus mortais que poderiam causar o terror e principalmente uma grande pandemia em todo o globo terrestre. Vírus de Marburg. O vírus de Marburg é responsável por causar uma febre hemorrágica grave, denominada de doença do vírus de Marburg, que muitas vezes são letais. O vírus de Marburg é o vírus da mesma doença do vírus causador do Ebola. A letalidade da febre de Marburg, segundo o controle e prevenções de doenças dos Estados Unidos, está entre 23% e 90%. E até o momento não existem vacina ou tratamentos. A doença do vírus de Marburg pode ser transmitida de uma pessoa para outra por meio dos seus contatos com fluidos corporais da pessoa infectada. O vírus de Marburg é um vírus zoonótico, ou seja, ele pode ser transmitido de outros animais para os seres humanos. Acredita-se que o reservatório natural do vírus de Marburg seja o morcego africano. Esse morcego é encontrado em cavernas espalhadas por toda a África. Esse vírus de Marburg foi identificado pela primeira vez no ano de 1967 e, na época, ele foi responsável por provocar um surto de febre hemorrágica que ocorreu de maneira simultânea em laboratórios de Marburg, na Alemanha, e em Belgrado, na Sérvia. Esse surto iniciou-se devido ao contato de profissionais com sangue de macacos levado pela Uganda para laboratórios nessas regiões. Principais sintomas são febre, dor de cabeça, dores musculares, fadiga, diarreia, sangramento de pele e mucosas, vômito com sangue, sangramento em outros órgãos internos, convulsões. E em uma observação, os pacientes que evoluem com um quadro de hemorragia, a taxa de letalidade do vírus é de 88%. E esse vírus tem um período de incubação que varia entre 2 e 21 dias. Antavírus. Apesar de existir em todas as partes do globo terrestre, o antavírus faz referência ao monte do rio onde os soldados americanos contraíram a primeira infecção pelo vírus, ainda durante a Guerra da Coreia, em 1950. O reservatório natural e principal para esse tipo de vírus são os roedores e morcego. No entanto, dependendo da superespécie viral, pode existir em vários tipos de mamífero. O antavírus é excretado pela urina, fezes ou saliva dos animais hospedeiros e infecta o ser humano por meio das vias respiratórias, por gotículas aerosóis. O antavirose é uma zoonose viral aguda, cuja infecção em humanos no Brasil se apresenta de formas de síndrome cardiopulmonar ou antavírus. Na América do Sul, por observando importante comportamento cardíaco, passando a ser denominado de síndrome cardiopulmonar por antavírus.
Os seus principais sintomas, na fase inicial, a antavirose causa os seguintes sintomas: febre, dor nas articulações, dor de cabeça, dor lombar, dor abdominal. Na fase cardiopulmonar, os sintomas das viroses são febre, dificuldade de respirar, respiração acelerada, aceleração dos batimentos cardíacos, tosse seca, pressão baixa. E já no período de incubação dos vírus, ou seja, o período que os primeiros sintomas começam a aparecer, é a partir da infecção, por média de 1 a 5 semanas. Diferente de outras infecções, o antavírus não pode ser destinado entre humanos, ou seja, o contato com pessoas contaminadas não é perigoso e a taxa de mortalidade do vírus é de aproximadamente 38%. Gripe aviária. A gripe aviária é uma doença que acomete às vezes e é provocada pelo vírus da influenza A. Raramente acomete aos humanos e também é conhecida como gripe do frango e influenza aviária. O que causa a gripe aviária? A gripe aviária é causada pelo vírus da influenza A e pode ser dos tipos H5N1, H5N8, H7N9 ou H9N2. Essa condição raramente afeta os humanos e não passa de pessoa para pessoa. A sua transmissão acontece somente pelo contato com os seres contaminados. Os sintomas da gripe aviária são parecidos com os da gripe comum e geralmente começam a aparecer de 2 a 8 dias após o contato com o vírus. E os principais sintomas incluem dor de garganta, febre acima de 38 graus, corpo, mal-estar geral, calafrios, fraquezas, dor abdominal, tosse seca, espirros e secreção nasal. Quais são as formas de tratamento dessa gripe? A gripe aviária tem cura e o tratamento é baseado no uso de analgésico, antitérmico e remédio para náusea. Em alguns casos, o médico pode recomendar o uso de antivirais. Se a gripe aviária atingir um ser humano, geralmente atinge de forma grave e o mais importante é procurar o atendimento o mais rápido possível. Febre hemorrágica de Chappare. Chappare vírus é da família dos arenovírus e costuma ser transmitido a seres humanos pelo contato com roedores infectados, um vírus raro que causa febre hemorrágica e pode levar à morte, e foi transmitido entre os humanos na Bolívia no primeiro caso documentado desse tipo de transmissão. Os arenavírus costumam ser transmitidos a seres humanos pelo contato direto com roedores infectados, como mordida ou arranhões, e também pelo contato da saliva, urina ou fezes desses animais. A confirmação de que houve transmissões de pessoas para pessoas do Chaparé na Bolívia foi apresentada durante o encontro anual da Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene. Acredita-se que a transmissão entre humanos ocorre por meio de fluidos corporais, como sangue, saliva, urina, sêmen e secreções, ou contato com objetos contaminados com fluidos corporais, inclusive durante alguns procedimentos médicos, como intubações. Enquanto a atenção mundial continua focada na pandemia do coronavírus, cientistas como Morales trabalham para identificar possíveis novas ameaças. Segundo o CSC, houve outro registro da doença no ano de 2003 e também na Bolívia, na província de Chaparé. Naquele caso, o paciente morreu 14 dias após o surgimento dos sintomas. Infelizmente, não há tratamento para a doença e os pacientes recebem apenas cuidado para aliviar os sintomas, como fluidos intravenosos e remédios para aliviar a sua dor. Como você pode ver, vírus como Marburg, antavírus, febre hemorrágica de Chaparé ou até mesmo a gripe aviária podem ser tão perigosos
quanto à pandemia que estamos passando em nosso momento atual. Nós iremos trazer em breve a parte 2 desse tema. Vamos selecionar mais 4 vírus que são tão perigosos quanto os que a Werneck trouxe nesse vídeo. Para não perder a parte 2, continue acompanhando Adversos, pois muitos vídeos informativos como esse irão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo e cuide-se bem. Do ba 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 do boo do a boo ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do do a do ba do ba do.